Em 1929, o mundo quebrou. Bolsas despencaram. Fábricas fecharam. Milhões de pessoas perderam tudo da noite para o dia. A maior crise econômica da história moderna varrendo o planeta e o Brasil. O Brasil estava no meio de uma tempestade ainda mais específica. Porque aqui, a economia quase inteira dependia de uma única coisa: o café. Mas o que o governo brasileiro fez durante essa crise vai te deixar de queixo caído. Em vez de tentar vender o café, em vez de guardar, em vez de esperar, eles destruíram, queimaram, jogaram no oceano, enterraram. Milhões e milhões de sacas, de propósito. E sabe o que é mais surpreendente? Funcionou. Hoje eu vou te contar a história completa de como o Brasil usou uma decisão que parece insanidade pura para evitar um colapso econômico total. E o que isso nos ensina sobre como as crises funcionam até hoje. Fica até o final porque tem uma virada nessa história que pouca gente conhece. Para entender o que aconteceu, você precisa entender como o Brasil funcionava naquela época. No início do século XX, o café era o Brasil. Não é exagero. Ele representava mais de 70% de tudo que o país exportava. Toda a engrenagem econômica, menos empregos, crédito, renda, impostos, girava em torno dessa única commodity. E nos anos 1920, os produtores estavam em êxtase. O preço do café estava alto. O crédito externo fluía fácil. E a lógica era simples: planta mais, ganha mais. Em 1927 e 1928, houve uma explosão de novas plantações, enormes, históricas. O problema? Um pé de café leva em média 4 anos para produzir frutos em escala comercial. Ou seja, toda aquela plantação feita em 1927 e 1928 só estaria produzindo, no máximo, em 1931, exatamente nos anos mais sombrios da Grande Depressão. Era uma bomba relógio. E o Brasil nem sabia que havia acendido o pavio. Outubro de 1929. A Bolsa de Nova York entra em colapso. Em questão de semanas, o pânico se espalha pelo mundo inteiro. O crédito internacional congela. Os países ricos param de comprar. Os preços das matérias-primas despencam. E o café foi um dos produtos mais atingidos. Entre setembro de 1929 e setembro de 1931, apenas 2 anos, o preço do café no mercado internacional caiu. Uma queda de quase 65%. Imagina você ter uma empresa e do dia para a noite o preço do seu produto principal cair pela metade. Depois cair de novo. Depois mais um pouco. O Brasil havia gastado boa parte das suas reservas internacionais tentando segurar a situação. Não havia dinheiro de fora para ajudar. E a produção continuava crescendo. Aquelas plantações de 1927 e 1928 estavam chegando ao pico. Exatamente agora. O Brasil estava afogando em café que ninguém queria comprar, sem dinheiro para se defender, e com cada vez mais produtos chegando. Como você resolve isso? O governo brasileiro se viu diante de 3 opções, e todas tinham um preço alto. A primeira era abandonar os cafezais. Simples na teoria. Se não tem mercado, não colhe. Deixa o produto apodrecer nos arbustos, igual a uma fábrica que para a linha de produção durante uma crise. Mas pensa bem, atrás de cada cafezal tinha um fazendeiro. E atrás de cada fazendeiro tinha trabalhadores, fornecedores, cidades inteiras que dependiam daquele ciclo. Abandonar sem compensação significava concentrar todo o prejuízo em cima dos produtores de uma vez. Explosivo politicamente. Devastador socialmente. A segunda opção era jogar tudo no mercado, forçar a venda, aceitar qualquer preço e torcer para que alguém comprasse. Só que café tem uma característica peculiar. A demanda é rígida. As pessoas não bebem o dobro de café só porque ficou mais barato. O consumo per capita nos Estados Unidos, por exemplo, mal se mexeu mesmo quando o preço caiu muito. Ou seja, por mais que você baixe o preço, não vende muito mais. E ao tentar vender tudo de qualquer jeito, você só acelerava a queda dos preços, aprofundando o buraco. A terceira opção era reter e destruir o excedente. Colher normalmente, guardar o que o mercado absorve e destruir o restante. Parece loucura. E num primeiro olhar, é mesmo, mas era a única forma de controlar a oferta sem abandonar a produção e sem abandonar os trabalhadores que viviam dela. Foi essa a opção escolhida. Mas antes de chegar na destruição do café, o governo tentou outro caminho: mexer no câmbio. Aqui tem um conceito importante que vale entender, porque ele aparece em crises até hoje. Quando a moeda de um país se desvaloriza menos, ou seja, quando o real, o cruzeiro ou qualquer moeda cai frente ao dólar, o exportador é beneficiado, porque ele recebe em dólar e gasta em moeda local. Se o dólar vale mais, cada saca de café exportada rende mais em moeda nacional, mesmo que o preço lá fora tenha caído. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o preço internacional do café caía 60%, o câmbio se desvalorizou cerca de 40%.
Isso amorteceu parte do impacto para os produtores. Mas o problema é que essa proteção tem um custo, e quem paga são todos os outros. Uma moeda desvalorizada encarece as importações. Tudo que o Brasil comprava de fora ficou mais caro, menos máquinas, insumos, produtos industrializados. O custo da crise foi distribuído silenciosamente para toda a sociedade, sem que ninguém votasse nisso, sem que ninguém assinasse nada. Mesmo assim, o câmbio não era suficiente, porque a produção continuava crescendo e o mercado simplesmente não tinha capacidade de absorver tudo. Precisava de algo mais drástico. E então veio a decisão que ficou para a história. O governo brasileiro começou a comprar o excedente de café, aquele que não tinha comprador no mundo, e destruí-lo. Queimavam, jogavam no mar, enterravam. Em alguns casos, usavam o café como combustível em locomotivas. Entre 1931 e 1944, foram destruídos mais de 78 milhões de sacas de café, um número absurdo. E o financiamento disso veio de dentro do próprio país. Parte por taxas cobradas sobre as exportações, parte por expansão de crédito, ou seja, o governo criou dinheiro para bancar a operação. Isso, de novo, gerou inflação. De novo, distribuiu o custo para a sociedade inteira, mas manteve o sistema funcionando. E aqui está a virada que pouca gente percebe. Ao garantir uma renda mínima para os produtores, o dinheiro continuou circulando. O fazendeiro continuou pagando o funcionário. O funcionário continuou comprando no armazém. O armazém continuou pedindo para o fornecedor. A cidade continuou viva. Cada real que entrava na mão do produtor se multiplicava pela economia. É o que os economistas chamam de efeito multiplicador. E no Brasil daquela época, esse efeito era estimado em torno de 3 vezes. Cada unidade de renda gerada no setor exportador criava 3 na economia como um todo. Se o café tivesse sido simplesmente abandonado, esse fluxo todo teria secado. E o buraco seria muito, muito maior. Vamos colocar em perspectiva, nos Estados Unidos, entre 1929 e 1933, a renda nacional caiu mais de 50%. O desemprego chegou a 25% da população ativa. Filas enormes na frente de sopas populares, famílias na rua, um trauma geracional que moldou a política americana por décadas. Na Alemanha, a crise foi tão severa que abriu espaço para a ascensão do nazismo. No Brasil, a renda monetária caiu entre 25% e 30%. Ainda foi uma queda brutal, mas é menos da metade do que aconteceu nos Estados Unidos da América. E tem uma diferença fundamental nos países industrializados. A queda de preços veio junto com o desemprego em massa. As fábricas fechavam e os trabalhadores iam para a rua sem nada. No Brasil, a renda caiu, mas o emprego foi razoavelmente preservado, porque a produção de café continuou, o trabalho nas lavouras continuou, o dinheiro, mesmo que menos, continuou circulando. Em 1933, enquanto os Estados Unidos ainda engatinhavam na depressão, o Brasil já apresentava sinais claros de recuperação econômica. Antes mesmo de a maioria dos países industrializados. Então, o que essa história nos ensina? Primeiro, em uma crise, o maior perigo não é a queda dos preços em si, é a interrupção do fluxo de renda. Quando as pessoas param de receber, param de gastar. Quando param de gastar, as empresas fecham. Quando as empresas fecham, mais gente para de receber. É uma espiral que se retroalimenta. O Brasil, sem querer, quebrou essa espiral. Manteve o dinheiro circulando mesmo destruindo parte da produção. Segundo, os custos de uma crise sempre recaem sobre alguém. A questão nunca é vamos evitar o prejuízo. A questão é sempre quem vai pagar a conta. No caso brasileiro, a sociedade inteira pagou, via câmbio desvalorizado, via inflação, via crédito expandido. Mas pagou de forma diluída ao longo do tempo sem um colapso concentrado. Terceiro, e talvez o mais importante, a política que salvou o Brasil não foi planejada para salvar o Brasil. Foi planejada para salvar os cafeicultores. O benefício para a economia como um todo foi um efeito colateral, uma consequência não intencional de uma decisão política tomada por interesses muito específicos. Isso diz muito sobre como a história econômica realmente funciona, muito menos racional, muito menos planejada do que a gente imagina. A Grande Depressão destruiu economias inteiras, derrubou governos, mudou o mapa do mundo. E o Brasil atravessou esse período destruindo o café e saiu do outro lado mais rápido do que países que tinham 10 vezes mais poder econômico. Não foi sorte, foi uma combinação de pressão política, decisões desesperadas e um efeito colateral que ninguém tinha calculado direito. Se você chegou até aqui, deixa o like, isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente. Se quiser ver mais história econômica contada assim, sem economês, se inscreve e ativa o sininho.